iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que há 16 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e como eu avisei na semana passada, hoje nós estamos de volta com a doutora Elizabeth Borgiani, presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não perca, vamos falar inclusive sobre redução da maioridade penal. É benéfico? É maléfico? Você vai conferir. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP e neste segundo programa queria fazer até uma pequena correção. No programa passado eu apresentei a nossa colega Elizabeth Borgiani como doutora em Ciências Sociais, na verdade ela é doutora em Serviço Social, mas está sempre relacionado com o tema sociedade. E nada mais importante hoje para a sociedade brasileira do que essas discussões sobre a redução da maioridade penal. Obviamente que cada um tem a sua opinião a respeito. Eu particularmente acho que a redução é uma grande bobagem. A gente apenas vai reduzir a idade dos menores que por outras deficiências estatais, falta de educação, saneamento básico, saúde, segurança, acabam sendo envolvidos pelo crime. Eu queria saber, você que é uma profissional da área, que é militante, qual a sua opinião, Beth, a respeito da questão da redução da maioridade penal? Eu gostaria de iniciar saudando a sociedade brasileira que, através do parlamento, no dia 30 de junho, mais objetivamente na madrugada do dia 1º de julho, recusou a PEC 171, que é um número, não por acaso, 171 no Código Penal é o Código do Estelionato, né? Que seria, na realidade, um estelionato para a sociedade, a redução da maioridade penal, na minha visão, porque penalizar a juventude é comprometer o nosso futuro, não é? Eu tenho absoluta certeza disso. Eu há muitos anos milito nessa área, fui inclusive conselheira titular do Conselho Nacional dos Direitos da Criança em Brasília, do CONANDA, por 6 anos, e época onde já se discutia essa questão com muita profundidade. E ali já vimos como hoje também continuam acontecendo as pesquisas no mundo inteiro, mostrando que os países que fizeram a redução da idade penal estão revendo isto, porque perceberam que, ao contrário de diminuir a violência, ela aumentou, não é? Porque o que sabe-se que o adolescente, ele precisa de cuidados para a sua adolescência, não é? Eu costumo dizer que numa família, qualquer família, que ela não tiver uma estrutura mínima para conter, para trabalhar com o que é a adolescência, os hormônios da adolescência, ela vai ter um adolescente muito complicado lá dentro, não é? Então, assim como uma família precisa ter preparo, precisa ter condições para lidar com o seu adolescente, a sociedade também precisa. E mesmo tendo essa estrutura, é difícil lidar com aborrecente. Nós sabemos quem é pai, quem eu tenho mãe. Um filho nessa idade, a gente sabe como é. É a diferença quando se trata do ato infracional, é que ele é um adolescente que cometeu um ato infracional. Não necessariamente ele é um criminoso. Não é? Mas geralmente como é que funciona isso, Beth? Porque, por exemplo, aqueles que são favoráveis à redução da maioridade penal, no geral criticam os que não são, dizendo que um jovem de 16 anos ele já tem plena consciência dos seus atos. Como é que a sua visão dentro do serviço social, dentro da assistência social, trabalhando há tantos anos no tribunal, e você com certeza conviveu com jovens das mais variáveis idades, um jovem de 16 anos, ele sabe efetivamente aquilo que ele está fazendo?
Olha, ele sabe dentro das suas características de adolescente, que é o que eu digo, né? A adolescência é um momento... Que é uma limitação. É uma limitação, é um momento de passagem na vida de todos nós. Eu costumo dizer que é uma das fases mais difíceis da vida e que talvez um dia o ser humano ainda consiga criar um método na ciência de aplacar os problemas da adolescência, que eles são muito grandes da adolescência, não é do cometer uma infração ou não, né? Os problemas da adolescência, e eles ficam agravados quando um país não dá condições sociais, de políticas públicas, para o atendimento da melhor educação, do melhor acesso à educação, melhor acesso à saúde quando é um adolescente, por exemplo, que se envolveu com alguma dependência química, não é? Então, se você não tem um país que dá o suporte para essas questões da vida normal das pessoas e dos adolescentes, é óbvio que isso pode agravar os atos infracionais. Então, eu não colocaria numa questão, tem consciência ou não tem consciência dos atos? Eu colocaria que condições, que alternativas de vida está se dando para essa camada da população, que são os adolescentes, para que eles possam exercer essa passagem, que é a adolescência, da melhor forma possível e de superar os seus problemas, não é? No Brasil, são péssimas essas condições. E virou uma discussão meio passional, passional, né? E eu diria para você, Silvio, que os estudos todos mostram que os crimes, por exemplo, os atos infracionais equiparados a um crime de homicídio cometidos por adolescentes são muito pequenos, o número deles é muito pequeno. É 1%, uma coisa assim. E ao contrário, o censo, os crimes contra adolescentes são em quantidade enorme no Brasil. Principalmente nas áreas mais vulneráveis, Tipo né? assim, enquanto há 2.000 homicídios cometidos por adolescentes, há 25.000 homicídios contra adolescentes. Né? Então, a vulnerabilidade deles é muito maior do que a vulnerabilidade que eles possam causar na sociedade, né? Os atos infracionais. E é isso que não aparece normalmente. Né? E outro ponto importantíssimo é que, à medida que você reduz a maioridade penal, que ele pode ser imputável, portanto, ele pode pegar uma pena de prisão. Isto é uma tragédia, porque nós já sabemos que para os adultos o encarceramento, o confinamento não resolve nada, absolutamente nada. O mundo inteiro está buscando alternativas ao encarceramento como medida punitiva ou retributiva do Estado diante dos crimes. E eu digo a você com toda a experiência, porque também trabalhei dentro do sistema penitenciário, numa época da minha vida profissional, e ali eu percebi que o máximo que uma equipe técnica, alguém possa fazer dentro de um presídio, é redução de danos. Por melhor trabalho que se faça num presídio, o que você está fazendo é redução de danos, porque o próprio encarceramento já cria o dano. Ele já cria o dano de separar aquela pessoa da sua família e das suas relações, sendo que essa pessoa vai ter que voltar para as suas relações. Ele cria o dano de tudo aquele detento depender de alguém. Não é? Ele perde totalmente a sua autonomia. Tudo ele depende. Para conseguir um rolo de papel higiênico, ele depende de alguém. E isso, num país onde as condições carcerárias também são horrorosas, o que acontece? Cria-se aquele... Ele só se revolta. Só se revolta. Cria-se uma revolta permanente, porque ele não consegue ter acesso. Aí, uma vez eu escutei uma pessoa falando, Beth, mas você tem que ver que o preso tem todas as mordomias, ele tem casa para morar, tem alimentação, né? E eu sempre digo para essas pessoas, o problema não é o preso ter alimentação, ter uma cela para morar e ter um chuveiro normalmente frio. O problema é o trabalhador brasileiro não ter acesso a esse básico. Porque isso que ele tem lá na prisão, a contrapartida é a falta da liberdade. Ele não tem liberdade. Não é? Agora, voltando para o nosso universo aqui, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e falando a respeito da questão da redução da maioridade penal, dos menores infratores e tudo mais, eu já vi e já ouvi
juízes e desembargadores, inclusive da área de infância e juventude, por exemplo, tecendo críticas ao ECA, né, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que no entender deles é muito laissez-faire, né, deixa a coisa muito aberta em relação a essa questão do adolescente. Isso, no seu entender, é mesmo? O ECA é um problema? Ele precisaria ser reformulado? As medidas socioeducativas, elas precisariam ser mais firmes? Como é que você vê isso? Eu penso que quem tem essa visão certamente está na aparência das coisas, está na imediaticidade e não se aprofundou. Na época da elaboração do ECA, que foi uma disputa na sociedade, começo dos anos 90. Começo dos anos 90, foi uma intensa disputa de projetos societários dentro do parlamento que se expressava em o que queremos com as nossas crianças e os nossos jovens, né, os nossos adolescentes. A primeira parte do ECA, que trata das medidas protetivas, que são para as crianças que estão em abandono, as medidas protetivas, foi toda baseada, essa primeira parte, nos princípios dos direitos humanos. Tá? A segunda parte do ECA, que trata das medidas socioeducativas, ou seja, trata do ato infracional de um adolescente, não foi mais regida pelos direitos humanos, foi dirigida pelo Código Penal. Né? Então, engana-se quem acha que o ECA ele só tem princípios de direitos humanos, antes tivesse, oxalá tivesse, na sua totalidade. E existem, inclusive, estudos que mostram o penalismo presente no ECA, na segunda parte do ECA, quando ele trata das medidas socioeducativas. Tem até um estudo da professora Liduína Oliveira, está publicado, um livro, mostrando isso. Não é? O ECA é penalista, o ECA é penalizante do adolescente como se fossem crimes de adultos, não é? A parte do ato infracional. E com muito mais rigor do que o próprio penalismo dos adultos. Quando você estuda a questão do ato infracional e de que o adolescente vai parar lá numa instituição onde ele vai cumprir a medida socioeducativa de internação, o rigor do ECA é muito maior. O que se alega mas a internação não pode passar de 3 anos. E era essa pergunta que eu ia te fazer, até como advogado do diabo, porque boa parte das pessoas que se posiciona contra o ECA acha que 3 anos é um período, principalmente no caso de homicídio ou algum crime hediondo que se pratique, tem algumas reminiscências históricas, que o período de 3 anos seria muito curto. É curto, é suficiente, não é suficiente? Aumentar esse período resolveria o problema? É longuíssimo, porque uma internação de um adolescente, você ficar fazendo a contenção de um adolescente é muito diferente da contenção de um adulto. Né? Como eu dizia para você, pelos fenômenos da adolescência. 6 meses de internação para um adolescente equivaleria para um adulto a, 8 anos de uma pena. Né? A dificuldade que o adolescente tem de lidar com o heterocontrole, que a gente chama. Ele não desenvolveu ainda o seu autocontrole. Ele precisa do heterocontrole, mas ele tem o controle externo, mas ele tem uma dificuldade enorme. Por isso que ele desafia o pai, um adolescente que não cometeu, ele desafia o pai, ele desafia a mãe, ele briga com todo mundo, ele dá murro na porta, não é? Normalmente. Tenta confinar o seu filho, dar um castigo para o seu filho de 6 meses. Um filho adolescente, olha, você não vai sair, não vai para balada por 6 meses, não é nem segurar num quarto. Como é difícil isso. Então, veja... Praticamente impossível. É praticamente impossível. Então, isso que eu quero dizer para o seu telespectador. Analise desse ponto de vista. Né? As proporções, elas têm que ser dadas dentro das condições. É a mesma coisa, a diferença que tem para um idoso certas questões, né? Do que tem para um jovem. O adolescente tem uma especificidade. Então, também o que vai se propor de trabalho com ele tem que ser diferente do que vai ser de um trabalho para um adulto ou para um idoso.
Né? Um idoso numa instituição de longa permanência, que é um abrigo para ele, é diferente de uma criança também num abrigo de longa permanência. A gente precisa tirar a criança o quanto antes de um abrigo, se ela está protegida num abrigo, para ela ir para uma família. O idoso, às vezes, uma instituição de longa permanência é o que o protege, porque ele não tem família, ele não tem ninguém. É completamente diferente. É a mesma coisa o adolescente que comete auto infracional e o adulto que comete um crime. Então, por isso que ele não aguenta a internação e por isso que é tão difícil o trabalho. E aí, voltando para o trabalho dos assistentes sociais e psicólogos, os assistentes sociais e psicólogos que trabalham no Tribunal de Justiça, quando estão lá na vara especial, que trabalha com adolescentes infratores, infelizmente, eles só trabalham no final da medida, quando está acabando a medida e precisa ser reavaliado se vai continuar, se não vai, se vai sair em liberdade, se vai voltar para cá. Não há um trabalho ao longo do processo? Não, ao longo do processo, quem trabalha são os colegas de dentro da Fundação Casa, mas o que eu quero dizer, o colega do tribunal, ele não tem acesso, muitas vezes, a esse percurso todo que ocorreu lá dentro. E ele tem que fazer um laudo sem ter vivenciado isso. E também, se ele quiser vivenciar, não dá tempo, não tem pessoal suficiente. E aí casa, e era isso que eu queria falar até para nós, nesses 5 minutos finais do nosso segundo programa, falar um pouco a respeito do trabalho brilhante, que merece parabéns por parte da federação, feito pela ASP nesse primeiro semestre em defesa da aprovação do PL 6, né, que ficou famoso até no Legislativo, porque vocês, de forma incansável, semanalmente estavam lá cobrando dos parlamentares, ainda não lograram êxito, infelizmente, mas tomara que consigam lograr êxito. Fala um pouquinho a respeito do PL 6, o que influencia isso, quais as necessidades do tribunal, porque você chegou a comentar comigo num dos nossos encontros lá na Assembleia Legislativa e por aí, que existem casos da área de assistência social que envolvem, por exemplo, violência contra a criança, etc., que está sendo agendado para 2017, né? Diante do déficit funcional. Então, faz um resumo disso daí. Então, o PL 6, ele é um projeto de lei que cria cargos de assistentes sociais e psicólogos para o tribunal. O tribunal carece desses cargos há muitos anos, né? Ele tem poucos cargos de assistentes sociais e psicólogos. Então, esse PL, ele estava tramitando desde 2009 na Assembleia Legislativa. Ele tinha um outro número, era o 49/2009. A Assembleia não votou na época, o tribunal retirou e reapresentou em 2013 como PLC 6. Veja bem, olha a tragédia que nós estamos vivendo. Como nós já falamos, as varas de infância, as varas de família, as varas de violência doméstica não conseguem atuar, os juízes dessas varas não conseguem atuar se não tiverem o estudo de um assistente social e um psicólogo, tá certo? O tribunal fez esse pedido para a Assembleia Legislativa de que ele precisa aprovar esses cargos, é de iniciativa do tribunal. Aumentou barbaramente o índice demográfico, as vulnerabilidades das regiões. Os litígios, tá certo? E não aumentou o número de profissionais. Então, isso que é grave. Você tem, por exemplo, uma região como Guarulhos, que tem 1 milhão de habitantes, 1.300.000 habitantes, e somente 7 assistentes sociais e 5 psicólogos no Fórum de Guarulhos. É absolutamente impossível. Para 1.300.000 pessoas. 1.300.000 pessoas. É a segunda cidade mais populosa de São Paulo. São Miguel Paulista tem um índice de vulnerabilidade 6, que é considerado o mais alto nas tabelas de referência toda. E ele tem só 7 assistentes sociais e 4 psicólogos, sendo que tem 1 milhão de habitantes também em São Miguel Paulista, né? Aí, lá, as agendas estão para dezembro de 2015, o primeiro atendimento, qualquer atendimento em São Miguel Paulista. Como é que pode? Nós estamos em junho, começando em julho, só em dezembro começa... Santana, aqui na capital, que é um fórum que atende uma região muito grande... Zona Norte. Está com o primeiro agendamento em vara de família, para qualquer litígio de vara de família que precisa da intervenção do Serviço Social da Psicologia para fazer o laudo, para 2017.
A primeira entrevista vai ser em 2017. Quer dizer, se você tiver uma criança correndo risco de vida ou risco de morte... ou que a família esteja num litígio tão grande que o pai está ameaçando a mãe... Em 2017 já resolveu, de um jeito ou de outro já resolveu. Então a sociedade precisa saber do absurdo que a Assembleia Legislativa está fazendo de não votar. E por que não vota? Quem não está querendo votar, que vote é o governador Alckmin, é o governo Alckmin que determina para o líder do governo, que é o Cauê Macris, o deputado Cauê Macris, que não coloque em votação, alegando que não tem recursos. Ora, o PLC 6 é o que menos recurso consome, porque ele é uma transformação de cargos que já existiam no tribunal, ele não está criando cargos novos, ele pegou 1.000 cargos de outras categorias que não estão mais, ou que já se aposentaram, que faleceram, e transformou nesses cargos. Então, nem são cargos novos, isso já devia estar previsto no orçamento do tribunal. Quando você põe na ponta do lápis, não, mas o salário dessas pessoas quando entrarem vai pesar 3 milhões por mês só. 3 milhões por mês, esse quantitativo de 379 assistentes sociais, 168 psicólogos, 500 e poucos cargos. Que não é nada. Não é nada. E agora, na Assembleia, a gente sabe que eles fizeram uma emenda aglutinativa para que o uso desses cargos seja só 20% a cada ano, para não ter tanto comprometimento do orçamento. Então, em 2015 seriam 20%, depois mais 20% em 2016, assim, 5 anos. Tá? E que mesmo assim não resolveria o problema social. Lógico que não resolveria. Absolutamente não resolve. Agora, nós estamos vendo uma coisa escandalosa na Assembleia Legislativa. Eu convido todos os cidadãos do Estado de São Paulo a comparecerem à Assembleia para ver como ela funciona. E o nosso movimento pelo PLC 6, assim como os oficiais de justiça pelo 56, estão denunciando isso para a sociedade o tempo todo. A paralisia daquela instituição, a paralisia total. Eles só conseguem aprovar projetos de interesse do governo e normalmente há muito tempo isso, normalmente projetos que retiram direitos da população. Eles acabaram de aprovar, por exemplo, o fim da SUTACO. A SUTACO é uma superintendência que cuidava dos artesãos do Estado de São Paulo. Não é? Então, estou dando um exemplo. Eles só aprovam coisas assim, não aprovam nenhum projeto de deputado, é só interesses do governo, e isso é escandaloso. Isso precisa ficar claro. Agora, nós estamos atentos, estamos solicitando que o presidente Nalini vá novamente à Assembleia. E agora em agosto vocês vão retomar. Nós não vamos todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras. Ontem, a terça-feira do dia 30, foi a 18ª vez seguida que nós estivemos lá. Alguns deputados falam na tribuna, nos chamam de heróis da resistência. E só acrescentando que a importância de se aprovar com urgência urgentíssima o PL 6 é que há um concurso que vai expirar em agosto, final de agosto agora, cujos habilitados desse concurso poderiam ocupar essas vagas que o PLC 6, esses cargos que o PLC 6 vai criar. Tá? Então, Beth, muito obrigado. Parabéns pela luta, parabéns aos assistentes sociais e psicólogos do Tribunal de Justiça. E você já sabe, a partir de agosto, você que é assistente social, que é psicólogo, que é funcionário do tribunal e que nos assiste, é importante engrossar a luta. Você também faz parte dela. Então, a partir de agosto, se não me engano, a primeira terça-feira de agosto é dia 4, todas as terças-feiras, tanto os assistentes sociais como os psicólogos e os oficiais de justiça, entre as outras carreiras também, estão lá na Assembleia Legislativa cobrando a aprovação de projetos que são não só de interesse do tribunal, mas também que vão prestar um bom serviço para você, cidadão. Vamos agora ao nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Por iniciativa da FESPESP, acontece no próximo dia 20 de julho mais uma reunião da Comissão das Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. O evento acontece na Assembleia Legislativa a partir das 10 horas da manhã e tem como intuito unir todas as categorias do funcionalismo na mobilização e traçar estratégias de trabalho para o segundo semestre. Fica o convite, participe! E nesta época do ano, você já sabe, começa a esfriar, estamos em pleno inverno e aí
cai vertiginosamente os estoques de sangue da cidade de São Paulo. E a Fundação ProSangue sempre convida e necessita da sua doação, porque são mais de 100 hospitais da região metropolitana de São Paulo que dependem da Fundação. Para fazer a sua doação de sangue, você pode comparecer a qualquer um dos postos ou agendar a coleta por telefone no 0800 55 0300. O principal posto captador aqui na cidade de São Paulo é, obviamente, do Hospital das Clínicas, mas há outros postos em diversas regiões do município. Você liga no 0800 55 0300 ou vai na Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, 155, no primeiro andar, bem próximo à Estação Clínicas do metrô. Cidadania e Serviço Público. Há 16 anos no ar, sempre lutando por tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe. Você pode ligar para nós no 11 31 04 38 36, mandar as suas mensagens para o nosso correio eletrônico fespesp@fespesp.org e visitar o nosso site, que em breve vai estar reformulado, mas permanece no www.fespesp.org. E eu convido também a você a acompanhar a nossa nova página no Facebook, basta procurar por federação.fespesp, e também no Twitter. E o programa de TV você já sabe. Você pode acompanhar todos os domingos às 9 da noite online no site da TV Aberta e depois no nosso canal do YouTube. E aí você vai poder acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes você quiser, de qualquer lugar do mundo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público e hoje você pode acompanhar o segundo programa que eu gravei com Elizabeth Borgiani, presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E você pode acompanhar um dos principais temas que se discute hoje na sociedade, que é a redução da maioridade penal para 16 anos. Ela se posicionou contra, fez a exposição de motivos e serve agora para você ter subsídios para discutir com a sua família, com seus amigos, o que nós queremos para a sociedade brasileira. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.